graça e paz, bem-vindo à nossa série escatológica. E hoje nós vamos estar dando continuidade, não é, ao assunto ressurreição dos mortos. Vamos iniciar o assunto ressurreição dos mortos e amanhã estaremos falando sobre o juízo eterno. Nós já falamos sobre o estado dos mortos, para onde vão as pessoas quando morrem, e entendemos que hoje quem morre com Jesus, quem morre crente, sobe direto para o paraíso. E quem morre sem Jesus vai para onde? Quem morre sem Cristo vai direto para o Hades. Não é? Então essa é a situação atual. Espírito e alma dessas pessoas ou estão no paraíso ou estão no Hades, aguardando a ressurreição dos mortos. Sabemos que Jesus foi o primeiro a ressuscitar e que todos aqueles que creem nele vão ressuscitar para a vida. Os que não creem ressuscitarão para a morte. Nós vamos estudar o assunto ressurreição dos mortos e juízo eterno, e todos os dois assuntos fazem parte, né, do assunto de doutrinas básicas. Eu queria mostrar isso para você, lendo Hebreus, capítulo 6, versículo 1 e 2, que diz assim: pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento de arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e o ensino de batismos e imposição de mãos, e sobre ressurreição dos mortos e juízo eterno. Então o autor aos Hebreus ele está colocando as doutrinas básicas da Bíblia: imposição de mãos, ensino de batismos, fé em Deus. Ele está falando sobre essas doutrinas que são básicas, e ressurreição dos mortos e juízo eterno fazem parte do conjunto de doutrinas básicas da Bíblia. Vamos ver aqui que ressurreição dos mortos é um assunto bem antigo. Nós já podemos ver citações sobre ressurreição lá no livro de Jó, no capítulo 19, o versículo 25 e 26. Acredita-se que o livro de Jó foi o primeiro livro escrito na Bíblia. Não é de forma cronológica, porque acredita-se que Jó é contemporâneo de Abraão. Mas em matéria de ser escrito, ele foi o primeiro. Acredita-se que sim. Porque eu sei que o meu Redentor vive. Então, quer dizer, ele já tinha a promessa de um Redentor. E ele diz, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Então o texto ele mostra que Jó ele tinha esperança de um dia ver o seu Redentor sobre a terra. E ele diz que a pele dele, na verdade, ele diz que a carne dele, né, seria revestido pela pele, e ele veria a Deus, mostrando uma reconstituição do tecido humano. Ele fala de restituição da carne e restituição da pele, certo? Então Jó já falava sobre isso. Isaías capítulo 26, versículo 19, também vai me trazer a mesma informação. Diz assim: os teus mortos viverão, os seus corpos ressuscitarão. Despertai e exultai, vós que habitais no pó. Falando de quê? Dos que morreram. Porque o teu orvalho é orvalho de luz, e sobre a terra das sombras faloás cair. Então ele fala também de uma ressurreição para aqueles que estão no pó da terra. Daniel, capítulo 12, do versículo 1 ao 2, já vai me trazer mais informações sobre a ressurreição. Nós sabemos que a Bíblia é um livro de revelação progressiva, e nós, para você que assistiu o nosso vídeo sobre revelação progressiva, você sabe que progressivamente as revelações elas vão crescendo, não é? Até então a gente falou de uma única ressurreição, mas aqui Daniel já vai me mostrar dois tipos de ressurreição, uma para a vida e outra para a morte. Olha, Daniel 12, 1 e 2. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de tribulação, qual nunca houve, desde que existiu nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão.
uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então Daniel ele já começa a me mostrar que vai haver uma ressurreição para a vida e outra para a morte. João, capítulo 5, versículo 28 e 29, Jesus vai me mostrar, vai confirmar isso que Daniel falou. Não vos admireis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Então, ressurreição dos mortos é um assunto antigo, está no Antigo Testamento, está também no Novo. Vamos mostrar para vocês que os judeus criam na ressurreição dos mortos. João, capítulo 11, versículo 21. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia, porque eles acreditavam que um dia todos iriam ressuscitar. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Credo isto, então Jesus ele estava falando sobre o fato da ressurreição de Lázaro. E Maria estava falando da ressurreição do último dia. Ela aguardava que Lázaro ia ressuscitar só no último dia. Jesus disse, não, ele vai ressuscitar agora. Mas sabemos que Lázaro veio morrer de novo. Mas ele, Lázaro, vai ressuscitar também no último dia. Diga-se de passagem. Atos 24:15 vai mostrar que os discípulos eles continuaram falando sobre ressurreição. Tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição, tanto de justos quanto de injustos. Então, sabemos que justos e injustos um dia vão ressuscitar todos. Ok? E sabemos que após a ressurreição, segue-se o juízo. Nós vamos estudar juízo eterno um pouco mais para frente. Antes eu queria mostrar um pouco a humanidade de Jesus. E tem muita gente que acredita que Jesus, quando estava na terra, ele estava na condição de Deus. Isso não é uma coisa verdadeira. Jesus assumiu a forma humana, estava na condição de homem, teve fome, teve frio, sentiu sede e até morrer ele morreu. É muito importante que você saiba disso. Para a doutrina da ressurreição, isso é muito importante. Filipenses 2,5 diz assim, tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus coisa a que se devia apegar-se, aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, os que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então entendemos que Jesus Cristo estava na condição de homem. E Cristo, por estar na condição de homem, ele teve que morrer espiritualmente. Cristo, ele teve que morrer espiritualmente para depois morrer fisicamente. Como Adão. Adão, ele iria viver para sempre se não tivesse comido do fruto. Mas Deus disse a ele, do dia que você comer, você vai morrer. Então Adão, quando tomou o fruto e comeu, ele não caiu morto fisicamente, inicialmente. Não, ele veio morrer 900 anos depois, aproximadamente. Mas naquele dia ele morreu espiritualmente. Porque primeiro, para alguém morrer fisicamente, vai ter que morrer primeiro espiritualmente. Essa é a ordem. Primeiro alguém morre espiritualmente, para depois morrer fisicamente. Então Cristo, ele morreu espiritualmente. Que dia que ele morreu espiritualmente? Quando ele assumiu o meu e o seu pecado. O meu e o seu pecado que matou Jesus. Enfiaram os cravos na cabeça dele. Os cravos eram grandes. Aqueles cravos penetraram o seu crânio. Dá até para fazer a construção com os cravos lá, com os espinhos, não é?
da coroa que colocaram na cabeça dele. São duros, mais ou menos 5 centímetros assim. Perfurou o cérebro dele e ele não morreu. Deram açoites, a Bíblia fala em Isaías que ele foi moído pelas nossas transgressões, os açoites foram violentos e ele não morreu com os açoites. Também não morreu com os cravos e nem com a perfuração do lado. Aquilo foi tão grave que Tomé, ele até pediu para ver, ele disse, olha, se eu não ver o furo do lado, de forma nenhuma eu crerei. Porque com aquela furada aqui, penetrou os órgãos internos do nosso mestre. Ele não morreu, porque não tinha pecado ainda. Mas quando ele grita, Eli, Eli, lama sabachthani, ele estava morrendo espiritualmente naquele momento. E morte espiritual, sabemos que é a separação de Deus. Naquele exato momento, o nosso Cristo estava se separando de Deus. E ele grita, Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava assumindo o meu pecado e o seu, morrendo espiritualmente. Certo? Então, depois de morrer espiritualmente, assumiu o meu e o seu pecado, e aí em seguida ele morre fisicamente. E isso é bem claro em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, que diz, porque também Cristo morreu uma só vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para levar-nos a Deus, sendo na verdade morto na carne, mas vivificado no Espírito. Olha que diz que ele foi vivificado no Espírito. Significa que ele morreu espiritualmente e depois ele nasceu de novo, novamente, porque ele foi vivificado no Espírito, não é? Seu Espírito foi vivificado novamente. Então Cristo, ele morreu espiritualmente e depois ele viveu nascendo de novo, né? Novamente. O primeiro nasceu de novo e ele, então, ele ressuscita dentre os mortos. Mas antes ele morreu espiritualmente. Isso é muito importante que você saiba disso. Isaías 53 vai mostrar o período em que Cristo desce às partes mais baixas da terra. Diz assim, todavia, Isaías 53, 10, todavia foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazendo-o enfermar. Quando ele se puser como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o conhecimento, meu servo justo justificará a muitos, e a iniquidade deles levará sobre si. Pelo que lhe darei o seu quinhão com os grandes, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma até a morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Eu gosto muito da versão que diz que ele derramou a sua alma até a morte. Morte ali é Mavete, ou seja, lugar de morte. Então Cristo, ele morre na cruz, ele desce até o Hades, e lá no Hades ele não pôde ficar lá, porque a morte não podia detê-lo. Nele havia inocência. E o meu Cristo ressuscita ao terceiro dia com um corpo de glória. E esse corpo de glória é o mesmo corpo que nós vamos ter. Eu gostaria agora de começar a expor para os irmãos 1 Coríntios capítulo 15. Nós vamos ler todo o capítulo 15 de 1 Coríntios. Eu vou lendo e vou explicando. Antes eu gostaria de colocar você no contexto do porquê Paulo vai dizer o que ele vai dizer aqui nessa carta. Por que ele disse essas coisas que disse nessa carta? Paulo, ele fundou a igreja de Corinto e depois da sua ausência, começou a se infiltrar novamente no âmbito da igreja a cultura de que não havia ressurreição, porque os gregos não criam na ressurreição dos mortos. Para os gregos, voltar para o corpo, uma alma e um espírito voltar para o corpo era um retrocesso, porque eles acreditavam que o corpo para nada prestava. E uma vez que alguém deixou o corpo morrendo, é uma libertação. Para eles era uma libertação. Voltar para o corpo é uma coisa impensável na cultura grega. Tanto é que Paulo, quando está pregando no Areópago, em Atos capítulo 17, em Atenas, e quando ele fala no assunto de ressurreição dos mortos, ele perde a sua plateia. Quando fala sobre ressurreição dos mortos, a multidão começa a ficar dividida, porque os gregos não acreditavam na ressurreição dos mortos. Mas para os judeus, a ressurreição dos mortos era algo crido.
e pregado e difundido, com exceção dos saduceus, que não criam na ressurreição dos mortos, não criam nem em anjos e nem em espíritos. Tanto é que os saduceus discutem com Jesus a respeito daquela mulher, que teve 7 maridos, de quem será ela na vida no porvir? Foi feita essa pergunta para Jesus. Porque os saduceus, eles eram simpatizantes da cultura grega, e os gregos não criam na ressurreição dos mortos. De quem será a mulher no porvir? E Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Glória a Deus. Então Jesus, confirmando a ressurreição dos mortos, através da resposta que foi dada aos saduceus. Então os gregos aqui não criam, e Paulo estava então sabendo de que alguns irmãos estavam dizendo de que não havia ressurreição, trazendo o pensamento grego, a filosofia grega para dentro da igreja. Então Paulo está combatendo esses ensinamentos, provando que Cristo ressuscitou. Ok? Então vamos ver as argumentações de Paulo e aprender um pouco com essas argumentações. 1 Coríntios 15, versículo 1, diz assim: eu vos lembro, irmãos, o evangelho que já vos anunciei, o qual também recebestes e no qual perseverais, pelo qual também sois salvos, se é que conservais tal como vou-lo anunciei. Se não é que crestes em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Olha, Paulo já começa falando que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Eu gostaria de refrescar a memória dos irmãos que Escrituras aqui não se trata de Novo Testamento, porque até então o Novo Testamento não tinha sido organizado ainda como Escritura. Escritura, ele está citando aqui, se referindo aos textos do Antigo Testamento, que mostravam a ressurreição de Cristo. Ok? As profecias do Antigo Testamento que falavam sobre a ressurreição, como o Salmo 16:10, Isaías 53 e outros textos da Bíblia. E que apareceu a Cefas, que é o mesmo que Pedro, e aos 12, depois apareceu a mais de 500 irmãos, de uma vez, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormiram. Então Paulo ele está usando o argumento de que nas profecias do Antigo Testamento mostrava a ressurreição de Cristo. Depois ele começa a mostrar as testemunhas oculares da sua ressurreição. Ele fala de Cefas, de Pedro, depois ele fala de 500 irmãos. Ele está dizendo assim: se você quiser, você pode perguntar a um desses irmãos que viu Cristo ressuscitado, porque a maioria desses irmãos ainda vive. Você quer lá perguntar? Pode ir lá. Então Paulo está usando o argumento das Escrituras e o argumento das testemunhas oculares. E no 7 ele diz: depois apareceu a Tiago, então a todos os apóstolos, e por derradeiro de todos apareceu também a mim, como a um abortivo. Pois eu sou o menor dos apóstolos, que nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Então também ele fala que ele próprio é testemunha da ressurreição de Jesus, porque o próprio Cristo apareceu para ele. Aí no 12 ele vai começar a engrossar o caldo. Ele diz assim: ora, se prega que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos. Mas se não há ressurreição de mortos, também Cristo não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, que ele ressuscitou a Cristo, a qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não são ressuscitados. Porque se os mortos não são ressuscitados, também Cristo não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, é vã a vossa fé, e ainda estáis mortos nos vossos pecados. Logo, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é só para esta vida que esperamos em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de lástima. Então, Paulo ele começa aqui falando da ressurreição e mostrando para eles que é um erro, um equívoco, pensar que Cristo não ressuscitou. Se dissermos que Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. E estamos ainda nos nossos pecados.
porque a grande esperança da humanidade é alguém voltar dos mortos e permanecer vivo. A morte, né? A morte é algo ruim, ninguém quer morrer. Ah, mas o cara que se mata quer morrer. Não, ele quer se ver livre dos problemas. Se alguém se mata, dá um tiro na cabeça ou pula de um prédio, ele não quer morrer, ele quer se ver livre dos problemas. Só que quando chega do outro lado, ele tem um outro problemão, né? E aí ele está perdido eternamente. E é importante que ele tenha a Cristo como Salvador. Então, irmãos, Paulo aqui está falando que se não há ressurreição dos mortos, então todo mundo é falsa testemunha de Deus que ressuscitou a Cristo. E nós temos a ideia da ressurreição dos mortos como uma coisa. Por exemplo, se a ressurreição dos mortos não aconteceu com Cristo, então o mal, ele triunfou sobre o bem. Porque Jesus Cristo foi bom e o mal conseguiu matar e triunfar. Mas não é isso que a ressurreição me mostra. A ressurreição de Cristo me mostra que vale a pena ser bom, que vale a pena agradar a Deus, que vale a pena fazer a vontade de Deus, de ter uma vida boa, uma vida que expresse a bondade, o amor de Deus. Cristo venceu tudo isso porque ele foi essa pessoa que ressurgiu dentre os mortos, por ter sido uma pessoa boa e foi recompensado. A ressurreição dos mortos é uma recompensa para todos aqueles que acreditam em Jesus e que têm uma vida santa e reta, e vale a pena ser bom. Se Jesus não tivesse ressuscitado, o mal triunfaria sobre o bem. Não é isso que nós pensamos? Vamos continuar. Versículo 20. Mas na realidade Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Gostaria que você guardasse essa palavra primícias, porque Cristo foi o primeiro a ressuscitar. E vai seguir-se uma sequência. Nós vamos ressuscitar também com o corpo glorioso igual ao dele. Ok? 21. Porque assim como por um homem veio a morte, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Pois como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. É importante que você saiba que assim como a morte veio, entrou no mundo por causa de Adão, todas as pessoas que são descendentes de Adão morrem. Da mesma forma ele está falando. Todos que creem em Cristo serão vivificados. Aleluia. Da mesma forma que ocorre a morte, vai ocorrer a ressurreição de todos aqueles que estão em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem. Então Paulo, ele está colocando uma ordem. Essa palavra ordem aqui é mais ou menos como se fosse um desfile militar que é posto em ordem. É Cristo primeiro, depois ele vai falar da igreja, ok? Que ele vai dizer, cada um, porém, na sua ordem, Cristo as primícias, ou seja, o primeiro, depois os que são de Cristo na sua vinda, ou seja, a igreja. Então virá o fim. Paulo, ele começa a me mostrar uma ordem na ressurreição. Cristo primeiro, depois a igreja. Mas João, no livro do Apocalipse, ele me mostra mais duas ressurreições, que nós vamos estudar daqui a pouco. Então essa ressurreição que nós vimos lá no Antigo Testamento e no Novo Testamento, ressurreição para a vida, ela é dividida em 4 partes. Vamos estudar essas 4 partes já, daqui a pouco, ok? Então a ressurreição para a vida é dividida em 4 partes. E depois vai haver a ressurreição para a morte, que é a ressurreição do juízo, que é a última ressurreição que nós vamos estar vendo ainda hoje. Ok, irmãos? Então ele está me mostrando que existe uma ordem na ressurreição. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, quando houver destruído todo domínio e toda autoridade e todo poder. Pois é necessário que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo a ser destruído é a morte. Pois se lê, todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz todas as coisas lhe estão sujeitas, claro que está, que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas, no caso Deus, não é? E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o próprio Filho lhe se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que então se batizam por eles?
E por que não expomos também nós a perigos a toda hora? Eu vos declaro, irmãos, pela glória que de vós tenho em Cristo Jesus, nosso Senhor, que morro todos os dias. Se como homem combati em Éfeso com as feras, que me aproveita isso, se os mortos não são ressuscitados? Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Paulo está dizendo, se os mortos não ressuscitam, por que então eu lutei com as feras em Éfeso? À toa? Por que então se abster das paixões do mundo? Se os mortos não ressuscitam, vamos comer, beber, e amanhã vamos morrer e vai terminar a fim de tudo. Aí no 33 ele vai dizer, não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Algumas traduções dizem, as más conversações corrompem os bons costumes. Acordai para a justiça e não pequeis mais, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus, digo para a vergonha vossa. Mas alguém dirá, como ressuscita os mortos? E com que qualidade de corpo vem? Insensato, o que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus lhe dá um corpo como lhe aprouve, e a cada uma das sementes um corpo próprio. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, outra é a carne dos animais, outra a das aves, outra a dos peixes. Também há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também é a ressurreição. É ressuscitado em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, é ressuscitado em glória. Semeia-se em fraqueza, é ressuscitado em poder. Semeia-se corpo animal, é ressuscitado corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Então, Paulo está dizendo aqui que como uma semente, quando você planta na terra, você planta a semente e não nasce outra semente, nasce um corpo superior e diferente daquela semente que foi plantada. Da mesma forma, alguém quando morre, é plantado esse corpo aqui, tá certo? Um corpo corruptível, um corpo que tem fraquezas, um corpo que é dado ao pecado, é ressuscitado um corpo superior, é ressuscitado um corpo de glória. Então nós vamos ter um corpo que não está sujeito mais à corrupção, à decomposição, um corpo que não está sujeito ao pecado, e um corpo diferenciado, que pode atravessar a parede, que pode voar. Então é um corpo completamente diferente, que desafia as leis da gravidade. O mesmo corpo de Jesus. Jesus sumia e aparecia entre os discípulos, atravessava a parede. Uma vez ele foi elevado aos céus, ele subiu aos céus, flexionou os joelhos e foi subindo, atravessou todas as camadas atmosféricas, porque com o corpo de glória é possível isso. 44, ele vai dizer, semeia-se corpo animal, é ressuscitado corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim também está escrito, o primeiro Adão tornou-se alma vivente, o último Adão, espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, senão animal. Depois o espiritual. O primeiro homem, sendo da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Qual terreno, tais também os terrenos. E qual celestial, tais também os celestiais. Ou seja, assim como Cristo é, nós também o seremos no nosso corpo. E assim como trouxemos a imagem do terreno, ou seja, trouxemos a imagem de Adão, traremos também a imagem do celestial. Glória a Deus. Uma confirmação clara de que teremos o corpo igual ao de Jesus, o corpo de glória. 50. Mas digo isso, irmãos, se carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ele está falando aqui do evento do arrebatamento. Quando a igreja for tomada, aquelas pessoas que morreram em Cristo, elas ressuscitarão primeiro com os corpos glorificados. E nós, os vivos que ficarmos, nos encontraremos com Ele nos ares. Então haverá uma transformação súbita no abrir e fechar de olhos.
numa fração de segundos, todos nós teremos o corpo de glória, o corpo transformado. Ele diz, 52, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Então ele usa a expressão é necessário, porque realmente, irmãos, para atravessarmos as camadas atmosféricas, nós precisaríamos de uma roupa especial, não é aquela roupa de astronauta, porque o ar é rarefeito, nós não iríamos conseguir suportar as condições do espaço nesse corpo aqui. Então, com o corpo de glória, isso vai ser fácil, não é? Teremos um corpo que não vai respeitar nenhuma lei da gravidade e não vai se deteriorar. Isso é muito bom. Para nós encerrarmos, vamos continuar lendo aqui, o 54 diz assim, mas quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito. Tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? É uma pergunta, não é? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Uma pergunta que é feita para a morte, porque desde Adão a morte matou todos os homens. Mas vai chegar um dia em que você vai estar com seu corpo de glória e você vai poder dizer, cadê morte a tua vitória? Onde está aí o teu aguilhão? Me mata aí. Tem condição de me matar? É impossível. Quero ver você me matar agora. Você com o corpo de glória, você dizendo isso para a morte. Cadê a tua vitória? O aguilhão aqui, a palavra aguilhão é aquela voltinha do anzol que fiz de peixe. Não é? Diz que o aguilhão da morte é o pecado, que faz com que a morte tenha legalidade para levar alguém ao pecado. Mas sabemos que esse problema do pecado foi resolvido na cruz, irmãos. E que nós que estamos em Cristo temos legalmente o direito de termos o corpo de glória, porque Cristo venceu a morte e o pecado. Aí ele fala, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Glória a Deus, irmãos. Então nós sabemos que vamos ter o corpo de glória. E eu queria provar que o nosso corpo vai ser igual ao de Jesus. Eu já provei aqui pelo texto que nós lemos, mas eu gostaria de continuar provando, lendo com vocês Filipenses, capítulo 3, versículo 20, que diz assim, mas a nossa pátria está nos céus, donde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme o corpo da sua glória, segundo o seu eficaz poder de até sujeitar a si todas as coisas. Então teremos o corpo conforme o corpo da sua glória. O último texto que eu gostaria de ler é o de Tito, capítulo 2, versículo 11, que diz, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-os para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente mundo sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança, que é a transformação do nosso corpo, e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ok, irmãos? Então, temos a certeza que vamos ressuscitar um dia. Meus pais que morreram em Cristo, minha mãe e meu pai morreram no Senhor, eles terão o corpo de glória, e nós, os vivos, que ficarmos, nos encontraremos com Ele nos ares, também com o corpo de glória, porque assim aconteceu com Cristo e vai acontecer conosco. Ok? No próximo vídeo, nós vamos falar então sobre as ressurreições. Tá certo, irmãos? Fiquem na paz e até o próximo vídeo.